Cada árvore é um ser para ser em nós. Para ver uma árvore não basta vê-la. A árvore é uma lenta reverência, uma presença reminiscente, uma habitação perdida e encontrada. À sombra de uma árvore, o tempo já não é o tempo, mas a magia do instante que começa sem fim. A árvore apazigua-nos com sua atmosfera de folhas e de sombras interiores. Nós habitamos a árvore com a nossa respiração, com a da árvore, com a árvore, nós partilhamos o mundo com os deuses. António Ramos Rosa. Eu espero, sim, que essas árvores cresçam. Adormeço com elas todas as noites, embalado pela sua sombra. Lembro-as de memória sob a relva verde. Lembro as suas folhas caindo de noite. E mesmo que ainda não vi, eu espero que cresçam, que me esperem, que me abriguem nesse dia e que mais precisarei delas, ouvindo o ruído do mar não muito longe. Tenho a cada minuto saudades dessas árvores. Francisco José Viegas. Sou Manuel, queria que muito gosto em ouvir a tua explanação. Comprou aquilo, comprou a parte da charneca. Exato. O monte não, o monte é lá para baixo. Muitas correntinhas. Há muita gente. E a seguir ao montão Há muita gente que não sabe que logo a seguir ao Monte Hotel já é o quinto passeio anual da Associação Encosta Tamim. É? Vamos passar à tal árvore que plantaram. Vamos passar ao medronheiro. O medronheiro, que é uma árvore cujo nome científico é Arbutus unedo. E que foi plantado no primeiro passeio, ficou a árvore que Então, como é que é? Sim, na val, tudo na boa.
certo? Sim, 2010. 25 de março de 2010. Foi, Faz terça-feira 4 anos. e a placa foi posta em 2012. Quando inauguramos. Portanto, é o artista Carlos Cruz, é o que faz também as nossas estatuetas. E o pediu realmente em 2012 para fazer uma placa alusiva à nossa associação e ao nosso dinheiro. Ainda não deu fruto, ainda não é este ano que ele dá frutos. A nossa associação já deu frutos, realmente. Esperamos que a árvore também se faça grande e cresça com nós. Eu logo tive a oportunidade de agradecer ao professor Filo não só de biologia, mas também de todas as plantinhas que aparecem. Este ano provavelmente vão ser as mesmas, mas diferentes. Desde o ano passado, certamente já algumas morreram e renasceram novamente, assim como nós também. Portanto, obrigada ao professor Filo, obrigada a todos, obrigada ao município por este ano se ter junto a nós e certamente vamos continuar um beijo à nossa árvore. Nós estamos agora a continuar pela Azinhaga, porque se for necessário tanto descer como subir, estamos para isso, não é? Mostrou-se neste bocadinho. Foi uma boa experiência este princípio de percurso. Vamos fazer algumas paragens ao longo da caminhada para ouvirmos algumas explicações sobre a etnobotânica, as tradições associadas às plantas. É isso que quer dizer a palavra etnobotânica. Bem como sobre a história destas encostas. Eu não sei se há alguns textos, exatamente. Não sei onde é que eles andam, mas andam alguns. Foi feita uma sugestão para se fazerem pequenas leituras de textos de poetas ou escritores que escreveram sobre a paisagem portuguesa e textos que tenham relação com as paisagens que vão ver hoje. Vamos próximos para ouvirmos todas estas explicações e o primeiro ponto de paragem será na entrada da Azinhaga de Santa Luzia. É aí propriamente que eu começo a fazer o guia do percurso. Vamos então. Quem estava preocupado com esta visita, com a caminhada, com o tempo, neste momento, só com estas centenas de metros que vocês fizeram, já se devem sentir mais relaxados, mais calmos, mais bem dispostos. Estamos na primavera. Se há a altura do ano indicada para passear aqui na zona de Coruche, esta é de facto uma altura de eleição. Neste sítio eu costumo chamar a atenção das pessoas das cores. É muito importante que nos impressionemos com as cores da natureza. Costumo também chamar a atenção para os sons. E estamos a ouvir um som característico da primavera de uma espécie que é frequente aqui nesta zona e que nidifica nesta zona e que tem um cântico próprio para a primavera. Estamos a ouvi-lo muito bem, um mel, a cantar a algumas centenas de metros daqui. Se fizermos mesmo silêncio, é possível que consigamos ouvir o barulho da água deste regato a correr. Estamos numa zona muito rica em nascentes, e isso tem uma explicação geológica, em que mesmo no verão, mesmo no fim do verão, em anos chuvosos, é possível que venham aqui e encontrem água a correr. Há quem chame isto a Sintra de Coruche, ou a Sintra, no dia 16 de fevereiro, fiz um percurso da Associação de Defesa do Património, vieram pessoas de fora de Coruche e que me disseram isto parece uma Sintra do Ribatejo, tão verde, tão abundante em plantas, tão rica em água, de facto parece um autêntico prodígio da natureza. Eu prefiro chamar, e sinto particularmente feliz de estarem aqui algumas jovens que fizeram comigo o primeiro percurso que deu origem a quase 100. Eu penso que este, em termos de visitas guiadas, deve ser à volta do 100º percurso que eu faço. É curioso, não é? E o primeiro, que é extremamente interessante, foi feito com a Rita, que ali está, com a Lourdes, que há de estar por aí, não é? Está ali atrás. A menina que está ao lado da Rita, a Ana, era de outra turma, não é? Não fez isso, mas fez outros, não foi, mas fez outros. Também dos primeiros tempos.
E eu estava longe de imaginar que, ao trazer um grupo de jovens no dia 9 de abril de 2003 para fazer um percurso por estas encostas, viesse cá depois tanta gente conhecer isto e interessar-se por isto. Felizmente que o museu vai publicar um artigo portanto, que eu escrevi há poucos dias para a exposição sobre o sagrado, que vai ser inaugurada brevemente, a nova exposição permanente, e no catálogo do museu vai estar, portanto, um texto onde conta exatamente esse tal primeiro percurso e onde fala sobre a história e a etnobotânica destas encostas. Como aqui há várias propriedades e eu não tinha um nome que abrangesse todas estas encostas tão ricas em água, tão ricas em história, tão ricas em plantas e aves também, e outras espécies, e outros animais, eu chamei a isto Encostas do Poente. Eles gostaram da ideia, passaram a chamar uns aos outros a esta zona por Encostas do Poente, porque fica a poente da Vila de Corus, são encostas e são um autêntico pulmão de Corus. Daí o nome Encostas do Poente, compreende Santo Atanásio, que é o nome verdadeiro da quinta onde mora o Dr. Baião, famosa por uma mina que chegou a abastecer de água à Vila de Corus. E as populações que tinham acesso a essa água preferiam essa água, portanto, em vez de outra. Ainda aqui há poucos dias o Sr. Joaquim Maria Ribeiro Teles me confidenciava isso, que lá em casa eles preferiam a água que vinha de Santo Atanásio, que era de facto a melhor. Ortinha, que tem uma fonte lindíssima, vimos isso no dia 16 de fevereiro, coberta por telhas de canudo, uma fonte muito antiga, que é esta mesmo que da propriedade estamos aqui ao pé. Santa Luzia, que começa já a seguir. Depois, Almoinha, Montes Lacraus e Correntinhas formam as propriedades deste conjunto a que se deu o nome de Encostas do Poente. Vocês podem perguntar, porquê é que há aqui tanta água? Não abundam os estudos sobre Corus. Cada pessoa que fizer um estudo sobre Corus normalmente está a fazer uma coisa que é pioneira. Isto, Luís, tens muito que fazer. Ele que é biólogo, não é? Tem muito que fazer. Mas a engenheira civil que ali está, a nossa Rita. Neste momento sou biotecnóloga. Biotecnóloga. E até a nossa Lourdes. Isto é um mundo imenso, vocês podem se ligar a outras áreas. Se eu vos disser que eu sou professor de filosofia e que falo aqui um bocado sobre as plantas, vocês perguntam o que é que a filosofia tem a ver com isso. Tem tudo a ver, atenção. Mas não é propriamente biologia, não é? A filosofia tem a ver com a natureza, a importância da natureza para o homem, não é? Há pouco nós vínhamos a conversar e dizíamos, nós gostamos de dividir o mundo em parcelas. Eu sou de Corus, eu sou de Benavente, eu sou do Alentejo, eu sou do Norte. E depois guerreamos uns aos outros. Eu sou de Espanha. O mundo é um só. E nós estamos todos unidos. Quer queiramos, quer não. Estamos todos na mesma barca. E as alegrias e as dores dos outros serão sempre, quer queiramos, quer não, alegrias e dores nossas. Mesmo que não nos tenhamos apercebido disso. Há de haver um momento na vida em que vamos descobrir isso. Estamos todos ligados. Este mundo não pertence a nenhum de nós. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui a viver não sei quantos anos. Não é? E quando cá chegámos, isto já existia. Vocês estão a pisar milhões de anos de história natural da Terra. O que aqui está debaixo dos vossos pés formou-se há cerca de 5 milhões de anos atrás, no período terciário, quando as águas que cobriam esta região foram baixando. Os campos férteis de Corus, que são hoje a grande riqueza de Corus, formaram-se já depois disso, o chamado Quaternário. Portanto, nós pisamos milhões de anos de história. Costuma-se perguntar a quem pertence o mundo. A nós? Pertence-nos a nós. Mas também pertence a quem viveu antes de nós. E também pertencerá a quem viveu depois de nós. Saibamos nós merecer a herança que nos deixaram. E saibamos nós transmitir também a herança que queremos deixar e que devemos deixar. Isto é muito importante. Nós estamos todos unidos, não é? Pela história, pela cultura, pela natureza. E cá está a importância da filosofia para isto tudo. A etnobotânica tem a ver com o ramo da antropologia que estuda as tradições associadas à flora. Primeira pergunta que ficou no ar: porquê que haverá aqui tanta água? Tudo leva a crer.
que o rio Sorraia passa ali devido a um fenómeno geológico. Deverá haver ou uma falha ou uma ramificação da falha do Vale do Tejo que fez erguer aqui abruptamente estas encostas. Hão de reparar que aqui em Cruz acontece uma coisa, normalmente ao contrário, acontece na maior parte dos sítios que vocês conhecem. Qual é a vertente mais úmida das serras ou dos roedos? É a vertente norte. É a vertente que cresce, portanto, abrigada dos raios solares. É a vertente onde aparece sempre mais água, mais fontes, mais nascentes. Aqui em Cruz acontece exatamente o contrário. A vertente que tem mais nascentes não é a vertente norte, que é uma vertente suave. Para o lado dos foros, da Aguadas, não é essa. Esta vertente aqui é que tem muito mais abundância de água. Cada parcela destas tem sempre os seus nascentes, a sua mina. Cada parcela que eu falei, daquelas 5 propriedades que falam de encostas de Poente, são todas riquíssimas em água. E a falha geológica, uma ramificação dela, terá feito erguer aqui abruptamente estas vertentes e o Sorraia passa ali a seus pés. Não é? Isto é extremamente interessante. E o homem primitivo despertou a atenção para isto, porque o homem primitivo adorava a natureza, sacralizava. E começa exatamente por fazer a ponte com o homem primitivo para falar do loureiro. Loureiro vem do celta, lauro, significa verde. Era a árvore sagrada para os gregos e para os romanos. Porquê? Porquê que seria a árvore sagrada para os gregos e para os romanos? Porque, mais do que qualquer outra árvore, estava verde todo o ano. Além disso, eles sabiam que havia aqui propriedades que podiam ser utilizadas. Nós hoje utilizamos o loureiro como planta de, e é a primeira característica que vamos identificar aqui das plantas, planta de tempero. As pessoas, aqui em Cruz, gostam de vir por esta azinhaga, ir à missa na ermida de Santa Luzia, que está ali mais à frente, e no final, já os seus avós faziam isso. Perde-se na memória quando é que isso começou, não se sabe quando. Habituaram-se a levar um raminho de louro para usarem como tempero o ano todo. Por isso é que o loureiro é uma planta de tempero. Há uma história da mitologia antiga acerca do loureiro. Loureiro em grego diz-se Daphne. E Daphne era uma ninfa. E essa ninfa apercebeu-se que Apolo, o famoso deus, não é? Apolo das artes, o deus do sol, Apolo, apaixonou-se pela ninfa. E a ninfa não gostou dessa paixão. E pediu ao pai que a protegesse dos amores de Apolo. E o pai fez-lhe a vontade. Como? Transformou-a numa árvore, transformou-a num loureiro. Apolo ficou desesperado, porque assim ficou sem a sua amada. E terá dito Apolo: já que não podes ser a minha amada, então serás a minha árvore sagrada. E por isso é que se passou a usar, e Apolo tem isso na estátua, vamos ver, uma coroa de louros. E a coroa de louros chegou aos nossos dias como símbolo de uma distinção. A origem da história é exatamente esta na mitologia antiga. Se vocês, em vez de uma folha, usarem 12, estragam a comida por completo. Porque esta árvore, à qual se atribuem propriedades mágicas, tem uma substância que é tóxica. Por isso é que ela é uma planta de tempero. O que é extremamente interessante é que lá em casa, algumas das plantas que nós mais gostamos de usar como plantas de tempero são plantas que, se forem usadas em excesso, nos irão fazer mal à saúde. É como muitos medicamentos que nós tomamos. Fazem-nos bem se for tomado em pequena quantidade. Se for tomado uma grande quantidade, podemos morrer por causa disso. Isto é extremamente interessante. É a quantidade que faz o veneno, diz um provérbio muito antigo, não é? É extremamente interessante percebermos isso. Nós sabemos que o próprio caule ali do loureiro é onde de facto existe essa substância, não é? Que pode transmitir alguma toxicidade, mas também transmite sabor, e um sabor muito agradável. Não se assustem com isso. Não é verdade que tudo o que é produzido pela natureza seja desprovido de efeitos secundários. É uma ideia errada que tem circulado. Isso é natural, não tem efeitos secundários. Não é verdade. Há uma plantinha, a figueira do inferno, que se nós ingerirmos 20 sementinhas da figueira do inferno no estramónio, morremos. Isto para não falar das flores que não são plantas, que têm trazido tantos problemas à saúde de muita gente. Mas o que é interessante aqui em Cruz é que, de facto, eu não conheço mais nenhuma terra em que as pessoas se tenham habituado, no final de uma missa, no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, a levar para casa um raminho de louro, até porque diziam que era bento, não é? Para usarem como tempero o ano todo. E isso é extremamente interessante.
para terminar esta primeira paragem, até porque vocês estão desejosos de andar e acho muito bem, isto é só um lamiré. A Rita, a Ana e a Lourdes sabem que estaríamos aqui o dia todo e continuaremos amanhã. O Luís também. O Luís já fez comigo aí um raio fotográfico, não é? Umas centenas de espécies que nós identificámos. Eu só falei de uma. Reparem, o que seria se estivéssemos aqui a falar de centenas, não é? Sim. Existem centenas de espécies, centenas de espécies. Aqui há tempos um jovem disse-me assim, mas isto parece tudo igual, é tudo verde. Não, mas há centenas de espécies diferentes. Eu, para facilitar o tempo e vocês não pararem muito, tirei aqui deste muro, porque ela gosta de crescer, portanto, nos muros, os quintais também parece-me, gosta muito de crescer nos muros. A brigada do excesso de luz solar, é engraçado. E agora digo o nome, se vocês estavam a tentar dizer o nome. Alfa-vaca da cobra. Exatamente. Esta é que é a famosa planta. Se aquela é uma planta de tempero, esta é uma planta medicinal. Se querem um título para ela, esta é uma planta medicinal, alfa-vaca da cobra. Todos vocês sabem como é que se extraem os princípios ativos das plantas, por três processos tradicionalmente. A decocção. O que é a decocção? É uma palavra assim erudita, mas se eu disser o que é a decocção, a gente sabe o que é. É ferver o raminho de uma planta em água e fazer um chá. É isso que se chama decocção. A infusão, eu costumo dizer, a decocção é aquilo que os vossos avós faziam. A infusão é aquilo que vocês fazem. Como já não tenho tempo, nós hoje não temos tempo para nada. Eu até estou assustado se alguns estão cheios de pressa para ir para algum lado. Ou esqueçam a pressa, esqueçam as vossas preocupações. Nós trazemos connosco, eu não sei se não são toneladas de preocupações. Se nós fôssemos a pesar as nossas preocupações, elas eram muito maiores do que nós. Esqueçam. Mas como eu estava dizendo, a infusão, porque vivemos num tempo vertiginoso em que não há tempo para nada, vamos ali ao Intermarché, que é muito mais rápido, ou ao Pingo Doce, ou ao Lidl, que é para não fazer publicidade nenhuma, falamos três. Trazemos umas carteirinhas, pomos a carteirinha, aquilo é um estante, maravilha, é um chá rápido. Os vossos avós não faziam assim, não é? E vocês têm uma infusão, isso é a infusão, é que vocês fazem com a carteirinha. Aquelas pessoas que pacientemente, assim como o João Guilherme, fazem um ótimo licor, ou há alguém na família dele, com mais paciência ainda do que ele do que eu, faz um ótimo licor, utiliza-se o processo da maceração, que o Luís está a confirmar estas coisas todas, não é? O processo de maceração, quando a planta, por exemplo, é colocada em aguardente para extrair um princípio ativo e fazer um licor, não é? Durante umas semanas. E assim se faz aqueles licores que vocês dizem que isto é delicioso, não é? Uma coisa muito simples, todos vocês podiam fazer. Basta saberem como. Isso é que é importante. O conhecimento não é propriedade de ninguém exclusivo. Embora às vezes se pense que o conhecimento é assim uma coisa divina, não é? Que só alguns é que conseguem ter. Eu acho que só alguns é que procuram o conhecimento. É diferente. Outros limitam-se a ficar à espera que ele vá ter connosco. Nada vai ter connosco. É uma lei da vida. Nada vai ter connosco. Por isso é que existe o trabalho. Tudo isso sai do nosso esforço, da nossa procura, da nossa investigação. Tudo sai do nosso favor. Aqui ao lado, a planta mais popular em Portugal, a nível da medicina tradicional, facilmente identificável pelo seu local encarnicendo, que já está em flor, de propósito, eu colhi uma que tinha flor. Erva de São Roberto, exatamente. Muito procurada para fazer um chá para o aparelho digestivo, não é? Diz-se hoje que se encosta-te a mim, isto é importante para a associação, diz-se que hoje comida crua, há quem faça isso, não é? É um ótimo preventivo que não há tipos de cancro, não é? Sabem que tratamentos anticancerígenos estão a ser descobertos hoje em N plantas. Não é? Em N plantas estão-se a descobrir. Nós pensávamos que os químicos eram a solução para tudo e hoje descobrimos que afinal as plantas ensinam muito aos químicos. Embora também tenham efeitos secundários, mas as plantas ensinam muito aos químicos. Cá está o gerânio robertiano. Já agora, como curiosidade, nome científico loureiro Laurus nobilis, nome científico, esta é uma planta do género, portanto, punctata, vejam que às vezes não tem nada a ver com o nome comum, mas o nome comum é um nome popular, não é? E esta aqui, gerânio robertiano. Aqui eu tenho a rúbia peregrina, estava aqui colada, que eu quase colei aqui na minha camisola, rúbia peregrina, porque ela se agarra à roupa, tem uma pilosidade que faz com que se agarre à roupa. Mas eu participei num projeto, Luís, escuta lá esta que também é para ti, para, por isso é que ela se chama rúbia, para extrair a tinta vermelha da raiz,
fui imensas vezes a uma serra perto do Alentejo, Serra d'Ossa, apanhar grandes quantidades disto para uma colega minha que era bióloga, depois conseguir em laboratório fazer a cor vermelha para atingir lãs. Portanto, a característica desta planta é ser planta tintureira. Ela é uma trepadeira, por isso é que é rúbia, porque a raiz é vermelha, isto vai ser de cor vermelha. Peregrina, porque esta está a peregrinar. Vejam ela já a crescer, há uma flor branca pequena ali atrás. Portanto, é fácil e agarra-se à roupa, não é? Às vezes costumo condecorar os rapazes quando vêm aqui, ou as raparigas, que são condecorados com ela. Portam-se bem como uma rúbia peregrina. Começo já para oferecer, baixa assim umas ofertas aqui à Também era associação. bom para fazer chá esta. A rúbia peregrina. Esta também era Também bom para utilizava. fazer chá para a Trícia. Exatamente. Esta senhora tem que vir comigo sempre que eu participar nesta atividade. Para ver que ela tem um... O que vale é que há sempre pessoas que acrescentam alguma coisa àquilo que eu digo. Não é? E eu a pensar, eu às vezes penso assim, mas será que estou a ser muito cansativo? Eu estava agora aqui a dar muito tempo uma lição. Não. Mas não estou, e pelos vistos há pessoas que me dizem mais alguma coisa. Muito bem, isso mesmo. Muito interessante. E depois temos aqui a ortiga, por exemplo, ali ao pé desta senhora. Ora, quem é que disse isso? Muito bem, exato. É daqui de baixo. Problemática para as freiras. Exatamente, exatamente. Ela tem, por isso é que é ortiga, tem uns pelos urticantes. E antidiurético também para um bom chá para a próstata. Muito bem, exatamente. Da raiz da ortiga fazem-se os medicamentos para tratar a hipertrofia da próstata. Estão a ver aquilo que nós... E na Alemanha eles já a consomem na alimentação, é também uma planta alimentar. E nós cá também. Alguns No queijo da Cabra de Ouro, cozem e secam. E não te esqueças, já se fazem. ó Gil, e não te esqueças da malva também. Ora, aqui está outra coisa muito engraçada. A malva, que aquela menina está a tocar ali com muito carinho, que bonito, merecia uma fotografia, merecia de facto aquela menina tão bonita. Como é que se chama esta menina? Matilde. Uma E menina já tão o ano bonita. passado levou aqui com o raminho pendurado aí no... Sim, senhora, a Matilde. A malva tem um nome científico, diz logo que é uma planta medicinal. Malva tem como nome científico Lavater cretica. E alguns de vocês sabem que havia dentistas, antigamente, que após a extração do dente, que havia um dentista aqui que nos fazia isso, recomendava que se buchasse depois da extração do dente com água das malvas. E inclusive, como não havia, nós hoje é Intermarché ou outro, eu não tenho nada a favor do Intermarché nem contra. Mas é um hipermercado qualquer. Portanto. Mas antigamente lavavam os bebés, porque isto tem propriedades, é uma planta medicinal. Por isso é que se chama Lavater. O nome científico, reparem, Lavater. O género Lavater. Lavavam os bebés para os desinfetar com a tendência que eles têm para assar, não é? Na zona do ânus, com a água das malvas, não é? Ainda hoje na brincadeira, vocês não vão ficar ofendidos com isso. Queres o rabinho lavado com a água das malvas? Na brincadeira, mas só na brincadeira já ninguém faz esta aplicação. Também quero. Ninguém faz esta aplicação. Mas vejam, num bocadinho tão pequenino, isto para não falar das rabaças que crescem na zona da vala, não é? Que eram para Ó Gil, e já agora, dos animais. desculpa, há aqui uma que não se chama qualquer coisa de ervilha, cheiro ou o que é, não? Sim, aqui, esta que tem a flor amarela, não é? Sim. Aquela que tem a flor amarela. Reparem, só aqui neste bocadinho. Não é ervilha de cheiro. Não, como é que se chama? Eu percebi que isto é uma planta. É exatamente, da família dos trevos. É, da família dos trevos. É, da família dos trevos. Ora, só neste bocadinho vejam a riqueza que está, não é? Esta biodiversidade extraordinária. É uma zona muito rica em história, mas sobre isso eu não vou dizer agora mais nada, que é para vocês não esquecerem, está bem? Vamos continuar a caminhar, está bem? Lá mais à frente faremos segunda paragem e falo sobre a questão, está bem? Encontramos uma planta de tempero, já encontramos plantas medicinais, plantas alimentares. Cada planta tem uma ou até mais características. Temos aqui uma plantinha. Porque é que existem nomes comuns e nomes científicos? Esta planta é ótima para mostrar porque é que tem que haver um nome científico ao livro. Porque senão nós não nos entendemos, não é? Não sabemos o que é que estamos a falar. Não é? O nome científico é Fumaria officinalis. Isto é um palavrão. Mas nós conhecemos aqui como um nome comum. Todos vocês disseram canzinho. Mas se eu vos disser que há quem chame, noutras zonas do país, erva pombinha,
E se eu vos disser que há também quem lhe chame erva moleirinha? E se eu vos disser que há também quem lhe chame caniço, bel-bel? Ou seja, os nomes comuns são imensos. São imensos. Aqui é quem são imensos. Há uma planta que cresce ali no mato, que é o basculho, que é usado para fazer vassouras. Se nós somos capazes de passar hoje ao pé do Itas, eu falo sobre isso. Mas se eu disser Gilbardeiro ou Gilbardeiro, as pessoas comuns não sabiam o que era. Gilbardeiro ou Gilbardeiro não sabiam o que era. Mas se disser o basculho, toda a gente sabia o que era. Porque o nome comum aqui tinha a ver com a função que era atribuída. Faziam com essa planta vassouras para limpar as teias de aranha e as chaminés. E por isso é que se chama basculho, que era usada para basculhar. Os cãezinhos era uma planta usada nas brincadeiras das crianças, porque hoje as crianças é PlayStation, não é? Nem só as crianças, isto até os adultos hoje hoje é Facebook. No meu tempo com essa ervazinha. Diga? O que é que nós fazíamos com essa ervazinha no nosso tempo? Diga. Diga, Ela diga. era maior, estava uma flor forte, Chupavam, não é? Ou seja, era usada nas brincadeiras, não é? É isso mesmo. Tal como esta aqui, ouça. Por isso é que eu parei aqui, Tal como esta, isto é um trevo. Se vocês olharem ali para as folhas em coração, há um país, que é a Irlanda, que tem isto como símbolo, não é? O trevo. Isto é um trevo. Estão a ver? Tal como aquela ali atrás, também era um trevo. Isto é outra qualidade de trevo, é um trifólio. O trevo vem de trifólio em três folhas. Que aqui conhecemos, se eu disser aqui um trevo, as pessoas conhecem por erva azeda. Noutras zonas chama-se vinagreira. Noutras zonas do país chamam-lhe vinagreira. também é chupada do Exatamente. Ou seja, quer a vinagreira ou azeda, aqui chamam mais erva azeda, quer a erva, pombinha, moleirinha, canitos, bel-bel, quemzinho. Que as pessoas olham, porquê que as pessoas dão um nome comum à planta? Olham para aquilo e perante a função que ela tem, perante o aspecto que ela tem, assim tudo um nome. E porquê que há nomes comuns diferentes de terra para terra? O que é que faz a cultura das terras? O que é que faz a cultura das terras? É a sociedade daquela terra. É o povo daquela terra que, em conjunto, faz a cultura, faz os costumes, faz as tradições. E, por isso, se atribui coletivamente um determinado nome consoante aquilo que se observa. Não é? As pessoas olhavam por isto. Eu também acho que as pessoas por isto têm razão. Isto parece mais um estudo. Mas, de qualquer forma, está explicado a existência deste nome comum. Tem muitos outros nomes comuns, que só tem nomes científicos. Não é? É claro que os botânicos, para se entenderem internacionalmente, atribuem um nome científico. E assim, em qualquer parte do mundo, o nome científico é o mesmo. É o mesmo, não é? Para se entenderem sobre aquilo que estão a falar. Mas os nomes comuns são a expressão da região. Isto é especialmente para as senhoras, ou até para as meninas, que ainda são meninas, aquelas que estão atrás, e estão a fazer, estão a identificar como é que se chupa do caldo da vinagreira, exatamente. Os jovens que têm vindo comigo este ano, Lourdes, os jovens que têm vindo fazer comigo visitas este ano, todos, vejo todas as fotos. Verem logo rapidamente. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pé de uma plantinha que a maior parte das pessoas chama malmequer, mas malmequer é aquilo que vocês têm no jardim. Malmequer é aquilo que vocês têm no jardim. Isto é uma camomila do género Camemelon mixtum, que aqui, como disse o senhor e muito bem, se chama margaça e que é sinal de que estas terras são ácidas. É curioso. Isto tudo está relacionado. Como isto formou há 5 milhões de anos, desceram as águas, isto é um golfo, isto esteve tudo tomado por água, tudo. Toda a zona de Tunis esteve coberta pela água do Golfo do Tejo de Sado, tudo. É curioso. A água agora está a voltar, o mar está novamente a voltar. Não é? É possível que um dia, tudo aquilo que vocês veem hoje fértil, pode estar outra vez coberto por água. No tempo dos romanos, os romanos vinham de barco até aqui a Cruz facilmente. O Vale do Tejo estava coberto por água, curioso. As lesírias do Tejo não tinham terra, eram água. Aqui Cruz estava, digamos, era um porto, isto era um porto. Tanto que ali a zona de Vila ainda tem travessa do Porto de Zambá, do Porto de João Ferreira, havia ali vários portos, o rio era navegável. Isto é extremamente interessante. Depois a água desceu, ficaram estes campos muito férteis, não é? E que agora estão novamente, a água do mar está novamente a voltar onde já andou. Isto é interessante.
A margaça tem aqui uma particularidade, especialmente para as senhoras que queiram alourar os cabelos, faziam uma loção com a coroa aqui amarela da margaça, uma loção. Posso dizer, para quem não gosta de cabelos brancos, que é uma coisa que aflige muita gente, usavam as folhas de nogueira para fazer uma loção para escurecer os cabelos. Se quiserem completar. E eu agarrei aqui, no Alentejo, a última vez que eu comi isto foi no Alentejo. Este cá chama-se patacus. Exatamente, patacus ou catacúzios. É. Com feijão vermelho, isto dá um ótimo prato. Nós atualmente comemos espargos. Os espargos e as túbaras não são uma planta, é um fungo, está dentro da terra. Aquela história da erva das túbaras é uma erva que cresce perto daquele fungo. Aquilo não é uma planta, aquilo é um fungo. É um fungo que está lá enfiado na terra. Eu pequeno também muita sopa de Saramago. O saramago, e é interessante, ele não está a ver aqui em flor, mas ele aparece por aí. O saramago, se vocês olharem com atenção para o saramago, vão ver que as flores do saramago são muito parecidas com uma planta que os senhores têm às vezes nas hortas, que é a couve. O saramago é uma crucífera, tem as pétalas em cruz, é da família das couves. Isto é extremamente interessante. Só que enquanto que a couve foi domesticada, então vamos lá ver, até o cão é originário do lobo. Nada existia domesticado. O homem é que domesticou plantas e animais. Aquilo que às vezes temos no jardim, temos idêntico no mato. E o saramago é da família das couves. Por isso é que os nossos antepassados comiam saramago. É ótimo. Isso justifica muito bem as couves. Isso justifica as couves. Tem garrinhas, que é um cardo que aparece aqui nesta zona também. Exatamente, arroz de tengarrinha, ou cagarrinha, como as pessoas também diziam, não é? Catacúzios, não é? Ou patacúzios, como também se chama. Crescem com folhas tão bonitas, grandes. A beldroega, exatamente, as pessoas aqui chamam beldroega, não é? A beldroega, por aí fora. Ensaladas, exatamente. Essa aí no campo há muito, eu no pasto cheguei a ir apanhar para dar aos porcos que estavam presos. Porque até a bolota, nós hoje sabemos, descobriu-se, Luís, descobriu-se que a bolota tem propriedades anticancerígenas. A farinha da bolota, não sabias? Em Arraiol já estão a apanhar bolota para fazer bolachas e para fazer tanto. Agora é um chocolate tem recheio de bolota. Vê bem, um chocolate com recheio de bolota, não é? Vejam bem, porque a bolota era usada na alimentação. A bolota de sobreiro e da azinheira era usada na alimentação. Dizia-se pão. Extremamente interessante. Muito bem, vamos até Santa Luzia. Ó Gil, olha, a salsa parrilha aqui na despensa. Não, para fazer o chá. A camomila, isto é uma camomila, mas é outra camomila que é maior que esta, que é a margaça. Isto é amargaça. Fazer a salsa parrilha. É só para pintar o cabelo. Capilé, ouçam, esta plantinha muito bonita, que em termos de mato, vocês estão a atravessar a última azinhaga de Coruche. É a última. O Manuel sabe isso, havia mais. Santo Atanásio, Santo André. Hoje já desapareceram todas como azinhagas. Como caminho de terra, esta é a última azinhaga de Coruche, Santa Luzia. E aqui cresce ainda. Da horta dos arcos, que é a azinhaga das bruxas. Mas já tem alcatrão também, não tem? Não. Não tem uma parte de alcatrão? Não, acho que não. Mas aqui tem a congorça. Esta é a congorça, que também lhe chamavam erva da inveja. A congorça, que é uma vinca, não é? Muito bonito, eu ofereço. Nos jardins vocês têm aqui esta espontânea. E o pau rasteiro. Qual é que é o pau rasteiro? Olha lá, Ana, é para continuar ou paramos aqui? Não, vamos continuar. Não tem. Olha, esta está muito. Fiquem lá aí. Mais. Mais quê? Mais para cá. Então assim fico na veja a minha camisola. Tem que esconder. Tem que ter.
Não me diga, agora também vou voltar para trás. Elas fazem isso bem. Rita! Verdade, é isso. Manuel, pá, isso depois começa a faltar o ar, pá. Poxa, eu não. Isto andar no golfe é muito bom. Isto é um teste, isto aqui é um teste. Isto é um grande teste. Naquele cabeço onde nós subimos há bocadinho, foram encontrados vestígios de um povoado de há 4 anos. Hoje nós sabemos que Cruz começou ali, naquele sítio. Frente ao local onde a Ribeira da Erra e o Cevaia se juntaram, num lugar onde eles colocavam muito bem o local. Não me apanhou ali a subir aquilo Foi para ali, o primeiro povoado que nós sabemos aqui da zona de Cruz. Não, filho, eu tinha tido uma laranjada. Eu vinha cheia de sede para não estar a beber água. É isto que é o Gil Vermelho, é isto, é o basculho, isto é que é o basculho. Este é que dá aquelas bancas vermelhas. Ouçam, isto não são folhas, eu não estou a agarrar em folhas, isto faz parte do caldo. A folha, se vocês repararem com atenção, se virarem esta falsa folha ao contrário, ali, olha lá está, é aqui, onde está a minha unha, que cresce a verdadeira folha. É ali que cresce a flor, branquinha pequenina, e é ali que cresce a baga vermelha. Como é que chama? É o basculho, hoje eu guardei. É parecido com o azevinho. Diga? Um buraco no dente, mete-se o Também filhinho lá usam dentro, como mas depois tem que se tempero arrancar o noutros dente para usam Dourém, Dá cabo mesmo. Aspirador. usam para temperar a carne. Mas no Alentejo ensinaram que usavam isto para dar dor de dentes, para bochechar, E é, não eu ingeriam. ponho isto na Ou azeitona. então punham, também para temperar as É azeitonas. anti-inflamatório. Anti-inflamatório. É exatamente anti-inflamatório. A néveda. Neve. O erva da azeitona. Lá no meu sítio tem lá muito. Bravo! Muito bem! Como é que se chama aquela menina tão bonita também? Oh, não, esta é Matilde. E esta menina? Maria. Maria do Carmo. Tu também sabes muito disto. Sabes que eu estou a escrever um livro. Escreviam as passas de fio com sementes de funcho. Posso passar? É um prazer. Em vez de passar pela frente, ainda faz mal. Isso para lavar as talhas do vinho, professor. Pois. O rosmaninho também é uma planta aromática e tintureira, procuram hoje também para fazer tinta da flor do rosmaninho. É usada em determinados países para fazer sabonetes. Na Alemanha eles gostam muito de sabonetes. Interessante é que hoje em dia, quer no nosso país, quer noutros países, estão-se a utilizar plantas do mato para cultivar e explorar as suas propriedades, sejam elas medicinais, sejam elas alimentares, sejam elas para a cosmética. E é um nicho de mercado que pode ajudar a contribuir para produzir riqueza. É uma riqueza biológica, mas pode ser também uma riqueza económica. Estava ali o piruliteiro, visto o piruliteiro. Biorriteiro. Também é bom para o coração. Ai, muito lindo. Eu vou tirar a fotografia. Como é que ela se chama? Erva pinheira ou cavalinho. O João, olha para esta beleza. Olha o que ali está a crescer. Isto é um santuário. Isto serve para quê? Quando começa a nascer, parece mesmo Tem múltiplas propriedades. Própria digestivo para as diarreias, para fortalecer as unhas, os cabelos, para o sangue. É muito falado na televisão, porque esta é uma das plantas que hoje é muito procurada. Tem 300 milhões de euros? Existe há 300 milhões de anos. Existe. A espécie. Mas é o quê? Diga lá. Erva cavalinha. Olha isto, É cavalinha. Isto é bom. Lá dá, não encontrei. Só aparece aqui. Vi na Caneirinha. O mais perto que vi foi na Caneirinha. Parece-me que existe ali perto da gravinha. Mas junto a Cruz
Só encontrei aqui. Essa jarda, tudo pequenino. Não sabia? Mas há a cavalinha, esta é a cavalinha, não é? E há outra que é a pinheirinha. É isto também. É a mesma coisa? Erva pinheirinha. Pois, parece, pois. Diz ao grupo para se juntar só para ouvirem a explicação. Eu penso que já estão aqui todos. João, já estão todos? Muito bem. Já está a respirar fundo. Nós viemos de propósito a este lugar onde cresce uma autêntica relíquia vegetal. É lindíssima, ela já está a ficar parecida com um pinheirinho. Por isso é que eu, quando vinha aqui a este sítio, na quinta-feira da Ascensão, aí há uns 45 anos atrás, porque eu tenho 54, com os meus pais, ouvia pessoas que já morreram, idosas, chamar-lhe erva pinheira. E já nessa altura que o Sr. Manuel foi criado nesta zona de testemunha, já nessa altura gabavam muito as propriedades medicinais desta planta. Isto é um caule muito comprido, é impressionante. Se tentássemos agarrar uma, arrancar, ele partiu-se, porque ele tem que se partir, não há outra hipótese. O senhor fez o forno de colher uma. Estragar uma. Se tentássemos arrancar, o caule penetra muito fundo. Aqui junto a cruz, era o que eu estava a explicar, apenas a encontrei neste sítio. Tanto que quando fizeram a etar, estavam para destruir esse salgueiral e eu pedi à Câmara para que não o destruíssem, porque é o habitat da cavalinha. É uma planta que hoje se sabe, se forem à internet, vocês encontram essa informação, hoje se sabe que esta espécie existe desde o tempo dos dinossauros. Ou seja, é das espécies todas que vocês viram hoje, a que existe há mais anos. Existe há 300 milhões de anos. Ao crescer aqui, torna-se uma das mais importantes plantas medicinais que vocês hoje já viram. Sabem porquê? Porque, reparem onde é que ela fica. Tudo aqui à volta são cabeços. Então, todos os minerais que existem nestes cabeços aqui à volta são depositados aqui. Nomeadamente um, que é a que lhe dá maior importância medicinal, a sílica. A sílica, exatamente, a sílica. Estes terrenos, estas areias são muito siltosas, muito ricas em sílica. E isso é depositado aqui no inverno. Além disso, ela cresce aqui. Como é uma planta higrófila, é muito amiga da água. Aqui por baixo há um grande lençol de água. Vocês vejam a verdura que isto tem, os salgueiros que aqui estão. O salgueiro vem de sal, do celta, quer dizer perto da água. Não é? E por isso é que está aqui esta salzeda. Uma salzeda é um conjunto formado por salgueiros, daí o nome salzeda. A cavalinha começa, é uma planta vivaz, a geada queima, depois quando chega ali o mês de março começa a arrebentar, começa a aparecer assim uma espiga, parece uma espigazinha, depois começa a aparecer um pinheirinho, vocês já veem algumas mais desenvolvidas. Eu vim aqui apanhar para lavar as feridas da minha cadela que tem uma doença autoimune. Sim. E disseram que era bom e eu vim aqui, fiz o fervia. E resultou. E resultou. Sim, também. Resultou. Também. Vejam, ela seca, ela num estado inicial e ela já aqui aparecer um pinheirinho. Os espanhóis chamam-lhe cola de caballo, ou seja, crina de cavalos. Por isso é que ela é mais conhecida por cavalinha. Aqui em Cruz, os velhotes e as velhotas chamam erva pinheira, porque achavam parecida com o pinheirinho. Mas o nome mais comum é cavalinha. Mas é É verdade. Problema de diarreia com a cavalinha, porque aquilo faz recuperar. Portanto, A flora intestinal. a flora intestinal. Essa erva cavalinha que a gente chama é uma erva, quando era na ceifa dos arrozes havia muito nos muros. A gente puxa e sai, mas esta sai. Pois é, aqueles pequenos que é aqueles tronquinhos com tal e Eu sou alérgica a mais. É isso que a gente chamava erva cavalinha. Quando era nas ceifas. Erva pinheira ou cavalinha. É esta. Aqui chamam-lhe mais erva pinheira. Mas o nome E a erva comum, pinheira, chamava a gente a erva pinheira que há nos açudes, dentro d'água. sabe que às vezes o nome Era muito giro arranjar esta casa, era? daqui para baixo, correntinho. Aliás, ao descermos para a casa, entramos na propriedade dos correntinhos. Correntinhos. Há uma relação com a própria, ou com os donos, ou com a própria natureza, ou com o rio, neste caso com o rio. Aqui temos o rio de praia selvagem. Às vezes há coisas que eu vou ser sincero. Penso, como não disse, andávamos aqui mais para a frente, não é?
Isto é mesmo assim. Houve de facto ali uma fábrica ao lado da moagem Val de Sorraia, ao lado de onde está a moagem Val de Sorraia, não foram no mesmo tempo. Essa fábrica de curtumes que ali houve, da qual restam os tanques que são visíveis da Azinhaga, foi implantada no princípio do século XIX. E o seu proprietário, um senhor chamado Francisco Lemos Betancourt, que era nessa altura o dono daquela encosta. A família Cunhal, que hoje, a Engenheiro Gonçalves Pereira é o descendente, ou o proprietário com os filhos daquela vertente chamada Santa Luzia, comprou um conjunto de parcelas naquela encosta que unificou e que ficaram com o nome da horta da fábrica. Quando o Engenheiro Gonçalves Pereira se instalou ali, é que mudou o nome para Santa Luzia. Igreja onde vocês passaram ao lado, que pertence à paróquia. Há muitas pessoas que pensam que a igreja é privada. Não é. A igreja pertence à paróquia. E existe desde o século XIV. Eu pensava que era privado. Não é. Existe desde o século XIV. O documento mais antigo que a refere é de 1394. O testamento de uma senhora chamada Maria Anes Garavinha. O que é que isto faz lembrar? Uma propriedade que existe ali para baixo, da qual ela era a dona, que se chamava Herdade da Cavaleira, e por causa dela mudaram o nome no século XIV para Herdade da Garavinha. Chegou aos nossos dias. Meia